Eu não me considero um humorista, principalmente no sentido exato da palavra. Principalmente naquele sentido do humorista que, por exemplo, acontece alguma coisa no Brasil, aí ligam. Ah, o que você acha? Fala uma coisa engraçada. Eu acho isso um saco, por exemplo, eu ter que falar alguma coisa engraçada sobre alguma coisa que nem me interessa no momento. Então, e já o humorista, ele já tem o canal ligado para isso, né? Eu, normalmente, sou uma pessoa bem-humorada e faço graça quase que a todo momento, até demais, eu diria. Mas eu não quero ter esse dever de ser engraçado, né? Isso é uma coisa, às vezes, que me incomoda. Mas eu gosto de me utilizar do humor para transmitir alguma coisa. E eu até prefiro o humor mais satírico, né, do que aquele humor mais leve, mais imediatista. Não tenho nada contra esse tipo de humor, não. Mas eu particularmente prefiro não só fazer esse tipo de humor, como também assistir, ouvir ou assimilar. Olha, na verdade, o que eu gosto mesmo é de ter variedade de opções. Eu seria infeliz se eu tivesse que fazer só uma dessas. Por exemplo, se eu estivesse estudando fora e só pudesse fazer determinado estilo de música. Agora, é verdade que eu tenho um xodó maior pela música de concerto, porque é aquela que eu tenho mais dificuldade para fazer. Na verdade, dificuldades práticas, né? Porque é aquela que justamente não dá dinheiro nenhum, é a que exige mais empenho. Então, justamente essa, é um pouco até contraditório isso, mas essa é que eu tenho um maior carinho. Justamente pela dificuldade, porque o público não tem muito acesso. A luta, na verdade, é muito maior para que essa música seja ouvida do que, por exemplo, uma música para teatro, ou uma música para cinema, ou mesmo para televisão. Uma vez estava fazendo um curso de música contemporânea, um curso no meu caso de composição, e ao final do curso eu tinha que mostrar, assim como todos os alunos, mostrar os trabalhos, né, realizados. Eu mostrei então uma peça para piano que durava 1 minuto e seria tocada por uma pianista, então, no concerto final. Só que a peça anterior, que outra pianista tocou, era para piano preparado. Quer dizer que dentro do piano, para mudar o timbre do piano, havia uma série de pregos, de objetos, né? Pregos, borracha, pedaço de vidro, copo, tal, que preparavam o piano para a peça anterior. Mas na minha peça, o piano era tradicional, era só teclado mesmo. E a pianista disse então, olha, para a gente ganhar tempo, eu tenho que tirar toda aquela tralha de dentro do piano e explica para o público a sua música. Eu falei, muito bem. Então eu fui explicar essa música que durava 1 minuto. Só que todo esse ato de retirar essa tralha do piano demorou muito mais do que a minha peça, demorou uns 10 minutos. E a todo momento eu virava para trás e perguntava, e aí, acabou? Aí eu voltava e explicava. Então a plateia começou a rir. Apesar de mim, né? A música era séria. Eles começaram a rir, porque não acabava nunca, e quando a música tocou, que realmente foi 1 minuto, aí riram mais ainda, porque parecia que era uma piada. Então isso aconteceu por acaso e, na verdade, depois me chamou a atenção. Bom, de repente, quem sabe eu posso utilizar esse dado como de propósito, né, dentro da minha própria música. E aconteceram outros fatos, assim, uma outra vez eu já estava fazendo um espetáculo mais relativo à música popular como pianista e acompanhando dois atores, cantores. Não vou nem dizer quem são, senão eles vão ficar enciumados. E aí, o que aconteceu é que o dono do bar, lá da casa noturna, ele gostou mais de mim do que do próprio show. Ele falou assim, olha, faz uma música aí, porque eu, na verdade, tinha que fazer uma música para eles trocarem de roupa. E inventei uma música na hora que ficou mais engraçada do que as outras músicas do show. Então ele me convidou para ficar. Só que eu só tinha uma música, eu não podia fazer o show de uma música. Então eu fiz mais 2. Rapidamente comecei a fazer um show com 3 músicas. Como tinha muito pouco tempo de música, eu comecei a falar besteira para dar tempo, né? E aí a cada semana eu ia fazendo uma música nova. E nessa de falar besteira, o povo ia rindo, enfim. Aí eu me transformei também num humorista pelas consequências da situação, né?
Olha, como a minha formação é musical, ou seja, eu estudei música, fiz aquele percurso tradicional de composição, para estudar composição e regência, fazer conservatório, curso de piano. Então, esse é digamos, o meu métier, né? Aquele assunto que eu domino realmente e que eu estou mais ligado. A partir então dessa data de 80, 81, mais ou menos, nesse convívio com o teatro, com a exigência do teatro de você fazer estilos diferentes, gêneros diferentes, eu passei a fazer outras coisas. Então me transformei em ator, pouco a pouco, passei a escrever. Hoje em dia eu escrevo peças de teatro, mas na área infantil, escrevi um livro, fiz um livro infantil, enfim, a minha carreira hoje em dia é bastante variada, né? Mas sempre parte de alguma situação musical. Sempre a música está envolvida de alguma forma. Se eu escrevo uma peça infantil, fatalmente eu vou também escrever a música. Também vou ser o autor das músicas. Então, de certa maneira, eu não abro mão dessa minha formação musical. E de uns anos para cá eu tenho até evitado desenvolver uma carreira como ator, porque também não me interessa muito. Eu prefiro fazer trabalhos menores em todos os sentidos, menores em tempo, menores até em intenção mesmo, menores em projeto, porque eu prefiro me dedicar mais ao lado musical, mesmo porque não daria tempo de eu fazer tantas atividades assim diferentes, não daria tempo de fazer tudo bem. Então eu prefiro fazer a parte musical mais aprofundada e de todas as formas que eu faço, que na verdade faço música incidental para teatro, cinema, televisão, faço música de concerto, música eletroacústica, enfim, uma gama bastante grande. Então, realmente não daria tempo de eu fazer tudo. E o trabalho de ator e tal, eu faço, na verdade, bem menos do que eu fazia antes, talvez até a forma pela qual o público me conheça mais. Muita gente, inclusive, na rua me pergunta, como é? Você não faz mais? Te despediram e tal? E na verdade não é isso, eu mesmo optei por não fazer, porque eu prefiro realmente ser músico. Eu concordo com aquela máxima que diz que um trabalho artístico, na verdade, é 90% de trabalho, de labuta e 10% de inspiração. Então, eu venho para cá, por exemplo, para esse estúdio aqui, todos os dias, num determinado horário, sempre na parte da tarde, e trabalho. Mesmo que eu não tenha, normalmente eu tenho um trabalho específico para fazer, mas mesmo que eu não tenha assim, uma data a cumprir, eu sempre vou estar fazendo alguma coisa. Eu me obrigo, na verdade, a fazer alguma coisa. Então, atualmente, por exemplo, eu estou escrevendo uma opereta, então eu estou no meio dessa opereta. Eu sei que esse é um projeto, mas eu posso estar com uma data a cumprir, com uma outra composição, uma coisa mais experimental. Então, eu separo algumas horas do dia para aquele trabalho. Na verdade, eu sempre venho para cá e esse é o meu local principal de trabalho. O que não impede, por exemplo, chegando em casa à noite ou mesmo de manhã, eu não vá para o computador ou mesmo para o piano e trabalho um pouco. Como compositor, eu normalmente não utilizo instrumento. Eu prefiro trabalhar sem instrumento nenhum, na verdade, escrever uma partitura. Eu acho que dessa maneira eu estou mais livre. Eu estou menos amarrado às limitações que o instrumento fatalmente te dá. Agora, depende do tipo de música. Se eu estiver, por exemplo, escrevendo uma canção que eu mesmo vá cantar, talvez até seja mais interessante utilizar o piano. Mas acontece, por exemplo, de eu estar dirigindo e, de repente, não porque vem uma inspiração divina. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, não. Eu acho que o que acontece é que você fica pensando naquela música, naquele trabalho que você está fazendo, e você fica remoendo aquilo. E de uma hora para outra vem alguma ideia. Não porque venha do além, não, mas porque você, na verdade, começou a elaborar aquela ideia algum tempo antes. E aí eu realmente sinto necessidade de anotar. E como eu normalmente tenho muita coisa musical na cabeça, eu realmente tenho que anotar, senão eu vou esquecer. E se eu não tenho papel de música na hora, eu tento anotar de alguma forma. Normalmente gravador eu não utilizo não. Se eu não tiver um papel de música, aí o jeito é esquecer mesmo e fazer outra. Que acontece muito comigo. Ou então eu procuro memorizar essa música, cantar ela um pouco, ou uma melodia, uma ideia, e procuro lembrar dela depois. Se eu não lembrar, paciência, faço outra. Eu sempre abro mão de qualquer coisa em nome de um princípio ético. Isso em qualquer situação.
né? Eu realmente, por exemplo, se eu tiver que optar por um trabalho que me dê prazer e não me dê dinheiro, ou outro que me dê muito dinheiro e não me dê prazer, eu vou optar pelo primeiro. Eu não vejo essa atividade com o glamour que normalmente as pessoas veem, não. Porque todo mundo acha que artista é diferente. Tudo bem que é diferente, sim, porque tem exigências diferentes, mas eu acho que, na verdade, qualquer atividade artística pressupõe é uma profissão, como qualquer outra. Então você tem que, na verdade, se desempenhar a melhor maneira possível nessa profissão. Você pode ser eficiente ou não, ser competente ou não. É verdade que um artista, ele tem uma cobrança frente à sociedade, enfim, frente à mídia, completamente diferente de qualquer outro profissional. Ele está muito mais exposto, né? Esse é o lado que eu acho que é meio chato da profissão. Eu, como sou mais tímido ou mais retraído, eu não gosto muito disso. Eu gosto, por exemplo, quando algum fã ou alguma pessoa que conhece meu trabalho vem falar bem ou mal, não me importa, vem criticar, não me importa. Mas eu gosto quando ela fala de uma maneira mais, digamos, mais discreta, né? Eu não gosto daquele fã que chega do lado, e aí, conta uma piada aí, tá. Isso particularmente me incomoda, né? Porque isso, eu fico realmente tímido, né? Isso eu acho esquisito, né? Até acho que por essas razões que eu me afastei um pouco desse trabalho com televisão, porque realmente esse é um dado que me assusta um pouco. Eu acho que o artista no Brasil, por exemplo, já é uma coisa bem peculiar, né? Que eu acho que você tem que ser um pouco um abnegado, né? Principalmente se você é um artista que procura se aprimorar e procura fazer uma coisa diferente, ou pelo menos que você rema contra a maré, né? Então, nesse sentido, por exemplo, os atores de teatro, acho que são abnegados por excelência, né? Porque é uma atividade difícil, né? Ou, por exemplo, um compositor de música erudita, que é uma coisa que eu gosto de fazer, realmente é uma atividade de abnegado, que você tem que pensar, em primeiro lugar, na sua arte, e depois, na verdade, que você vai pensar no resultado, ou financeiro, ou material, que você vai ter com aquele seu trabalho, né? Olha, eu acho que com a minha filha, por exemplo, Isabela, que tem 2 anos e 7 meses, eu estou pagando os pecados, porque ela é muito levada e eu fui muito levado, né? Então, eu era aquela criança que não parava quieta, enfim, que não dava muita satisfação, que vivia na rua. E eu me lembro, por exemplo, que eu apanhava praticamente todo dia, né? Um dia que eu não apanhava, eu até achava estranho, falei, ué, não vamos me bater hoje e tal. E às vezes eu apanhava pelo meu irmão e nem me incomodava com isso, porque eu estava tão acostumado de apanhar, de fazer travessura todos os dias, né? Então, que eu acho que estava tudo certo, né? Eu já estava habituado com aquilo. E também não tenho nenhum problema com isso, não culpo ninguém. E acho que por isso também eu tive uma infância muito boa, né? Porque eu joguei bola, eu, aliás, fui um ótimo jogador de futebol. Hoje em dia, se eu jogar, eu fico de cama, né? Se eu jogar mais de 20 minutos, eu fico de cama. Mas eu acho que eu aproveitei muito a infância. Teve uma época que eu fiquei em dúvida se eu ia fazer música. Na verdade, aquela época típica, né? Aquelas dúvidas de adolescente. Eu gostava de música, mas eu gostava de ir para a rua, jogar futebol. Aí na hora da aula do piano eu chegava todo imundo, vestido de Vasco da Gama. Teve uma época que eu fiquei, na verdade, na dúvida, porque eu gostava muito de jogar bola, né? Mas aí eu perguntei pro meu pai o que dava mais dinheiro. Se era ser maestro ou ser jogador de futebol. Ele disse que era ser maestro, ele me enganou. Mas eu acho que na verdade foi pro bem, né? Porque também são raríssimos os jogadores de futebol que realmente ganham bem. A maioria eu acho que ganha mal. Assim como os maestros, né? Na verdade. Mas enfim, eu acho que eu me diverti, eu fui uma criança saudável. Assim, nunca operei nada. Só um dia que eu dei uma bicicleta meio de mau jeito que quebrei a perna. Fora isso, acho que foi tudo certo. Bom, em termos de formação, eu tenho uma influência mais no caráter de aprendizado, né?
às vezes até em termos de estilo do meu professor de composição, que foi o Kohlreuter. E eu acho que ele exerceu essa influência em todos os alunos que ele teve. Ele foi professor da maioria dos grandes compositores mais recentes da música brasileira, tanto na área erudita quanto na área popular. E o curioso é que nenhum dos alunos dele repetiu o que ele fez. Então isso eu acho que é muito interessante. Nessa área de concerto eu acho que eu tive uma influência, por exemplo, de Erik Satie, um compositor francês, que tinha uma postura bem não tradicional em termos de composição, de Stravinsky, um pouco de Mozart, de Bach. Os mais atuais, Luciano Berio, Luigi Nono, são compositores italianos. Dentro da música brasileira, não só como influência, mas também como próprio aprendizado, Noel Rosa, Pixinguinha, Ari Barroso, enfim, é uma infinidade, mas e sempre, no meu caso particular, são influências muito diferentes uma da outra, né? Dentro da música brasileira eu gosto de muita coisa. Na verdade, eu gosto de ouvir tudo, até de rock, por exemplo. Eu fiz muito rock na adolescência e até gosto ainda de ouvir rock. O rock progressivo, por exemplo, que eu ouvia na época, que na época me influenciou, como Yes, Genesis, até Rick Wakeman, que hoje em dia é meio brega, aos meus olhos atuais, né? Porque na época eu não achava isso, óbvio. Então, essas influências eu admito, embora hoje eu não as utilize muito, né? Elas existiram também no terreno, por exemplo, do rock pauleira. Eu gostava de Deep Purple, eu gostava de Black Sabbath, coisas assim, e gosto ainda, né? É verdade que não compro assim, um CD de Sepultura, por exemplo, para escutar, mas também não tenho nada contra. Eu não sou preconceituoso em termos musicais. Eu gosto de tudo. Eu só não gosto da música feita com intenção nitidamente comercial. Por exemplo, eu gosto de samba, mas não gosto, por exemplo, do pagode de blazer, né? Aquele que os caras ficam rindo, cantando, assim, não gosto. Gosto do pagode mais original. Gosto, por exemplo, do rock mais sincero, não gosto do rock comercial. Enfim, eu gosto da música bem feita, da música de qualidade, seja ela de qualquer estilo. Eu não sou um religioso, no sentido exato da palavra, né? Eu acredito, na verdade, em Deus e numa coisa divina, que eu acho que até é difícil não acreditar. Embora eu, principalmente a minha adolescência, eu tenha lido o marxismo e tenha lido Sartre, por exemplo, e também não deixo de lado toda essa teoria, e não só a teoria, até como a prática desses ideais, mas eu acredito realmente que haja alguma coisa que seja além do que a gente possa traduzir em palavras. Teve uma que eu, na verdade, consegui realizar, que me surpreendeu muito, que foi uma ópera infantil. E foi uma série de surpresas, porque primeiro eu consegui uma bolsa para compor a ópera, que foi uma bolsa da Rio Arte em 96. Aí, enfim, compus a ópera, porque se não fosse a bolsa, eu nem tentaria, porque no Brasil você tem esse problema, quer dizer, você não tem quem toque, você não tem quem financie uma montagem. Então, com essa bolsa eu pude compor. Depois eu mandei o projeto lá para o Centro Cultural Banco do Brasil e, para minha surpresa, foi aprovado. Aí eu pude ver a ópera montada, então eu fiquei felicíssimo. E também pude ver a ópera gravada em CD. Então, de certa forma, esse foi um sonho que foi realizado. Agora, fora isso, vários outros eu deixei de fazer. Por exemplo, de fazer espetáculos utilizando tecnologia. Eu tinha a ideia de fazer um espetáculo que iria se chamar Mass MIDI, que seria só trabalhando com instrumentos MIDI, que eu abandonei porque eu não tive financiamento para isso. Às vezes acontece de um projeto que foi feito há 3 anos atrás, de repente alguém se interessa e eu consigo fazer. Então, muitos projetos que eu já tinha esquecido, eu pude retomar, até por coincidências que aconteceram. De repente um produtor, por exemplo, de São Paulo me ligou: olha, tem esse projeto aqui, quer fazer ainda? Quero, eu já tinha até esquecido. Então no Brasil, na verdade, você tem que atirar para todo lado, para ver o que cola, né? Isso eu acho que todo artista faz, principalmente na minha área, né? E principalmente eu querendo fazer coisas que na verdade remam contra a maré.
Eu sou, acho que, uma pessoa bastante simples, né, de trato e tal. Eu tenho até um amigo que diz que eu aparento ser, sei lá, a gente fala, não, uma pessoa tão complexa, tal, tão criativa, que me elogia, não sei o quê. Mas que diz que, na verdade, ele é um mané. Então, eu acho que eu sou um mané. Eu sou uma pessoa simples, que não tem muita complicação. Eu, na verdade, criando... eu talvez busque uma complexidade que pessoalmente, na verdade, eu acho que eu faço o contrário, eu busco a simplicidade. Mesmo porque as obras de arte que eu mais admiro são aquelas que têm uma simplicidade aparente, mas que na verdade elas são muito complexas interiormente. Mozart, por exemplo, é assim.